Bom dia. Meu nome é Guilherme, né? Eu sou servidor público, trabalho na Segunda Pública e nós vamos dar continuidade aqui na preparação, né, para o MP-RJ, né? Também pode ser aproveitado para o MPU, cujas provas vão acontecer em maio. E nós já passamos aí da metade, né, mais ou menos, ou chegamos à metade do artigo 5º, que é muito extenso, são 79 incisos, e eu acredito que com mais essa transmissão e mais uma ou duas, no máximo três, aí a gente conclua ele e passe para a parte de respeito à organização do Estado, depois a parte da administração pública, que são partes muito importantes, né? E depois partir para os três poderes. Basicamente, né, sobre o MP a gente já falou, funções essenciais da justiça, e é basicamente esse o conteúdo constitucional para técnico, né, com algumas variações, dependendo do órgão, do cargo, geralmente o que cai é isso. Né? E, seguindo então, a gente tinha parado ontem, no dia 25, vou até marcar aqui rapidamente, a gente parou no 25/1. Eu estou preparando uma espécie de vade-mecum, espero que eu consiga concluir isso, porque isso vai ajudar muito quem estiver estudando, e vai ajudar a mim, principalmente. Né? Eu sempre fiz vade-mecums dos concursos para o qual eu estudo, às vezes não com todas as leis envolvidas, mas com as principais. Lembrando que a gente ainda tem que ver direito administrativo, tem uma série de coisas, mas o fato é que hoje é dia 25/1 e não saiu ainda o edital do MPRJ. Se ele não sair semana que vem, eu acredito que as provas fiquem para depois da prova do MPU, o que é um bom sinal para quem está focado aí no MPU, no MPRJ, né? E eu já falei sobre isso também, recomendei, né? Faça a prova do MPU e faça para a sua localidade. Ele é nacionalizado, então as vagas para técnico estão distribuídas pelas unidades da federação. Se você é do Rio de Janeiro, faça para o Rio de Janeiro. Se você é de São Paulo, faça para São Paulo. Não fica inventando, tentando adivinhar a concorrência, não, porque isso aí é complicado. Às vezes dá certo, às vezes não dá. É uma faca de dois gumes. Faça para a sua localidade. Vai que você passa, né? Você não vai ter grandes transtornos assim de mudança, de repente você vai ficar até mesmo na capital, né? E isso é o mais importante, né? Um planejamento que na época que eu comecei a estudar para concurso eu não fazia, eu não estava nem aí. Não, o concurso é no Amapá, eu vou lá fazer. O Amapá eu nunca fui, mas já fui para o Sul, já fui para São Paulo mais de uma vez, enfim. E no final foram concursos que eu não passei. O que eu passei foi o TJ Paraná, a Câmara de Curitiba e o TJ Ceará, porque eu tenho parentes lá, e caso eu tomasse posse, eu teria um certo amparo logístico, né? Mas eu acabei passando na Defensoria Pública do Rio de Janeiro, fui convocado para a região 6, que é para a qual eu me inscrevi. Acho que eu fiz uma boa escolha, tanto que deu certo, fui nomeado e estou trabalhando já há um certo período, menos de um ano ainda. Mas já aprendi muita coisa lá. Essa é só uma breve introdução, breve não, né? Já quase 4 minutos, considerando que tem gente que não aguenta assistir mais de 30 segundos, eu já falei demais. Vamos voltar ao artigo 5, onde a gente parou. A gente parou no inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito é a coisa julgada, que trata-se do princípio da segurança jurídica. Quem não pegou, vai para o vídeo anterior, tá? Está escrito lá até o 36, e você vai ter uma explicação um pouquinho melhor. Lembrando sempre que você precisa ter o seu material, né? Não adianta ficar só assistindo o meu vídeo ou vídeos de outros professores, até muito melhores que eu. Eu não sou professor, nem me vendo como professor, muito menos de direito. Eu sou um servidor público e que adquiri experiência, né, conhecimento nessa área de concurso público. Então, muita coisa eu posso oferecer em termos de informação. Então, vamos direto para o 37, que seria o artigo que a gente ainda não abordou. E do 37 em diante. Vamos tentar chegar no 50. Não haverá juízo ou tribunal de exceção.
Aliás, esse eu falei também no último vídeo, né? Salvo engano. Falei sobre ele, sim. Então, vamos para o 38. Eu tenho até que corrigir depois lá a descrição do vídeo. No 38, é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei. Não, também falei desse. Onde é que eu parei, meu Deus do céu? No 39 foi onde eu parei. Não há crime sem lei anterior que o defina. Tá? Os demais incisos que eu comecei a falar aqui e interrompi estão no vídeo anterior. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem sem prévia combinação legal. Então, o que isso quer dizer? Vamos dividir em duas partes. Não há crime sem lei anterior que defina. Trata-se do princípio da legalidade. Para o direito penal, né, a gente está falando aqui de direito penal, nesse inciso, está falando de crime, qualquer ato que você cometa só vai estar sujeito a processo, a uma ação, né, penal pública ou de outra natureza, uma ação penal de outra natureza, promovida ou pelo Ministério Público ou por uma queixa-crime de um particular, isso só pode acontecer caso já haja lei anterior que defina aquele ato que você cometeu, ou aquela omissão, ou algo do tipo, algo que o valha, se houver uma lei anterior definindo, senão aquilo não é crime. Tá? Isso é muito básico. E a lei penal não retroage. Então, se hoje eu saí de casa plantando bananeira e fui até a padaria e voltei plantando bananeira, e isso hoje não é crime, e daqui a 3 meses vota-se uma lei, né, e edita-se e publica-se uma lei que passa a viger, sendo crime, sair de casa plantando bananeira e na padaria e voltar plantando bananeira, eu não posso ser punido. A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Isso é uma informação muito importante, tem muito a ver com as atribuições do Ministério Público, que é um órgão acusador, então gravem isso, a lei penal não retroage. E, inclusive, é o próximo inciso, né? E a segunda parte do inciso 39, nem sem prévia cominação legal. Ou seja, tem que haver também uma tipificação, uma estrutura legislativa, uma estrutura de ordem informativa e de ordem legal, né, que caracterize por que aquilo é crime e qual é a pena, entendeu? Né, qual é a combinação legal para quem praticar aquilo, detenção, reclusão, a pena mínima é 3 meses, de 3 a 9 meses, 3 a 6 meses. Tem que ter todo esse regrativo já anterior ao cometimento do crime, daquilo que veio a ser crime. Porque se aquilo não estava previsto na lei e você cometeu, o princípio da autonomia da vontade do particular preconiza exatamente isso. O particular pode fazer qualquer coisa desde que não vedada por lei. Se não há lei, você pode cometer. Se passou a ser crime depois que você fez aquele ato ou cometeu aquela omissão, não interessa, não vai retroagir, você não vai ser punido de maneira retroativa, né? No inciso 40, Romanos a gente confunde a gente, no inciso 40, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Acabei de falar nisso, né? Existe uma série de dispositivos que beneficiam o réu, porque o direito penal ele pode terminar, se não for em absolvição, em caso de condenação, em medidas muito gravosas, né? Restrição de liberdades, prestações de serviços comunitários, uma série de coisas, pagamento de multa. Então, existe uma série de proteções ao indivíduo, né? Muitas nós somos contra, muitas vezes falamos mal, né? Pô, isso deveria ser crime, o cara deveria pegar prisão perpétua, pena de morte, mas a verdade eu tenho que reconhecer, muitas vezes eu já falei isso na vida, e às vezes ainda falo, né, no momento de insatisfação, que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque aquela lei que pune outros pode punir você também, né? Foi o que eu acho que o Barroso falou uma vez a respeito disso, ou o ministro Marco Aurélio, né? Que já nem está mais lá. No inciso 43, né? A gente viu 42. Bom, eu pulei aqui o 41.
Porra, hoje eu estou comendo bola direto. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, ou seja, qualquer ato que vise restringir, discriminar ou prejudicar o exercício de direitos e liberdades fundamentais está sujeito à lei. E a lei punirá significa que trata-se de um dispositivo de norma de eficácia limitada, porque está limitada a edição dessa lei. A lei punirá. Que lei é essa? Ela vai ter que existir. Né? Eu não sei se ela já existe, mas eu acredito que não. Geralmente, quando acontece, alguém pratica esse tipo de discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, eles acabam recorrendo a princípios, a precedentes, a julgados anteriores de tribunais, porque ainda não há lei. Eu acho que, nesse caso, ainda não há. No inciso 42, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Hoje já existe essa lei, né, contra crime de racismo, e ela inclusive se estende para outros crimes similares, e é inafiançável, ou seja, você foi preso, você não tem direito a pagar fiança para responder em liberdade, você vai ficar preso lá ao longo do processo. Isso é o que significa inafiançável. Imprescritível significa que eu posso cometer esse crime hoje, eu ou qualquer pessoa, e ele não está sujeito à prescrição. Né? O que é a prescrição? A prescrição é a perda do direito de ação. Ou seja, alguns crimes, vamos supor, crimes banais, por exemplo, um furto, né? Um tráfico de drogas simples, né? De pequena quantidade, ele prescreve depois de 5, 10, 15 anos. Depois que ele prescreve, o Estado ou o particular, né, se for um crime de ação privada, ele perde o direito de ação, ele não pode mais te processar. Você fica livre daquele crime, prescreveu, acabou. Entendeu? Tchau e benção. Então, a prática de racismo é crime inafiançável e imprescritível, não prescreve. Eu posso cometer um crime de racismo hoje, daqui a 30 anos, se as autoridades competentes forem provocadas, eu serei processado. Daqui a 50 anos, não importa. Enquanto viger essa ordem constitucional de 1988, a regra é essa: inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Né? Existe uma diferença técnica entre reclusão e detenção. Nós só vamos falar sobre isso se for interessante mais à frente. Nos termos da lei, também depende de lei, como eu falei, essa lei já existe, né? A lei de crime de racismo. Não me lembro o nome dela agora, mas no conteúdo do MPU, salvo engano, isso está no conteúdo programático. Então, você vai ter que estudar essa lei, e a minha prioridade aqui é o MPRJ. Se houver tempo, eu vou tentar abordar essa lei antes da prova do MPU, como uma espécie de auxílio aí para quem está estudando. Lembrando sempre que, se você tem um bom material, está tudo isso lá organizado, explicado por excelentes professores, não precisa se desesperar, até porque é uma lei simples, tá? A lei do racismo. No inciso 43, a lei considera crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Por eles respondendo os mandantes, os executores, né? Às vezes alguém manda alguém praticar o crime, e os que, podendo evitá-lo, se omitirem, ou seja, a omissão também será punida. Né? Mais uma vez, inafiançáveis eu já expliquei, insuscetíveis de graça ou anistia, a graça ou a anistia são institutos de perdão, vamos dizer assim, que podem ser concedidos pelo presidente da República e, salvo engano, pelo Congresso Nacional. Então, existe também um regramento a respeito disso, tá? Tem aí, até no próprio inciso, vem escrito regulamento, que é para você recorrer a ele. Eu não vou até ele porque não basta você saber que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. E uma outra transmissão, talvez por via Google Meets, eu vou dar aí um mnemônico, que é o 3TH, não tem graça, que é uma maneira de memorizar esse artigo, porque ele cai bastante, tá?
E é normal o cara trocar uma coisa por outra para te induzir a erro, né? E você efetivamente errar, no final das contas. No inciso 44, constitui crime inafiançável e imprescritível, mais um, né? A ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Seria uma espécie de grupo revolucionário. Na antiga ordem constitucional, né, que eu acho que é a Constituição de 67, que foi a Constituição dos militares, isso acontecia muito. Havia grupos armados civis buscando um golpe, uma revolução, no caso socialista, né, marxista, e isso já era um crime inafiançável e imprescritível àquela época. E continua sendo nessa ordem atual constitucional, tá? No nosso Estado Democrático de Direito aqui da República Federativa do Brasil. Então, é imprescritível, inafiançável a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional. Aquele episódio que ocorreu de invasão do STF se enquadrou nesse inciso aí, sem entrar no mérito, né? Foi uma grande bagunça, né? E foi realmente, no fato em si, um crime contra a ordem constitucional, embora não tenha havido grupos armados, mas houve grupos civis, né? Não houve grupos militares armados, mas houve grupos civis. No inciso 45, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, mais uma vez, isso depende de lei, tá? Eficácia limitada, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do patrimônio, do valor do patrimônio transferido. Então, a primeira coisa, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Se eu cometi esse crime, não é porque o cara é meu filho, ou meu irmão, ou minha filha, ou meu pai, que você é pai dele, é parente dele, você é filho ou filha dele, que essa pena vai passar para outra pessoa. Não, a pena ela é intransmissível. Ela não pode transcender, é intranscendente, ela não pode passar de uma pessoa para outra. Porém, a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimentos de bens que podem decorrer de ilícitos que a pessoa condenada cometeu, né? Ao que ela falece, essas penas de ressarcimento ao erário, de reparação de danos, ela pode ser estendida aos sucessores, né, aos herdeiros dessa pessoa e contra eles executadas, né? Então o cara pode ter lá, perder um bem, ter um bem executado por um ente da federação, porque o cara estava devendo lá, estava no imposto de renda, na dívida ativa, caiu na malha fina, o leão pegou ele devia tantos milhões. Ao herdeiro desse cara receber tantos milhões, vamos dizer o seguinte, o cara devia 5 milhões e o herdeiro recebeu 3 milhões de herança. Tá? Falando tudo isso em termos redondos. Esses 3 milhões vão poder ser executados. O herdeiro vai perder a herança. Se ele der sorte e a herança for maior do que a dívida, ele vai ficar com a diferença. Se ele ganhou 10 milhões de herança e a dívida de cujos do falecido era 5, ele vai ficar com esses 5 de diferença, 10 menos 5, né? Mas o que o de cujos devia, né, a título de perdimento de bens ou de reparação de danos materiais ou morais, ele vai se estender à herança. Então, não é um direito líquido e certo, não é um direito subjetivo automático, né, do herdeiro. Então, a pessoa que faleceu vai ter que honrar com todas as suas dívidas, né, estando morta. Os sucessores, né, geralmente são vários herdeiros, não um só, vão ter que pagar aquela dívida, entendeu? E aí o que sobrar é deles. E se não sobrar, paciência, ele também é no limite. Porque se a dívida é de 10 milhões e os herdeiros recebem só 6 milhões, eles não vão ter que pagar a diferença de 4, eles vão só perder os 6. No inciso 46, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição de liberdade, é uma forma de pena, perda de bens, eu estava falando sobre ela ainda há pouco, multa, né, que pode ser combinada com uma outra sanção penal, prestação social alternativa, isso é muito comum em crimes pequenos, o cara
tem o direito, né, tem o sursis de responder em liberdade, mas de fazer prestação social alternativa, trabalhar em escola pública, varrer, limpar, pagar com cesta básica. Isso são prestações alternativas, entendeu? Para evitar que o cara seja preso, é concedido a ele essa benesse, né? Não vai preso, mas vai pagar em cesta básica, vai pagar em serviço de prestação social, vai fazer alguma coisa em prol da sociedade para reparar o dano que você causou na esfera criminal. No inciso E, suspensão ou interdição de direitos, certo? Também, né, dependendo do crime, o cara pode ser impedido de tirar passaporte, né? Ele pode perder os seus direitos temporariamente, ter suspensos os seus direitos de cidadania, direitos eleitorais, por exemplo, não podem ser cassados jamais, mas podem ser suspensos. Na lei de improbidade administrativa, que é uma lei que nós temos que abordar, porque vai cair no MPRJ, a gente vai falar bastante sobre isso, sobre suspensão e interdição de direitos, tá? E perdimento de bens também. Seguindo, no inciso 47, não haverá penas, aí são vedações, tá? Proibições de morte, com essa ressalva, é muito importante, ela cai muito em prova, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. Então, convém você dar uma olhada no artigo 84, inciso 19, que trata lá do Poder Executivo, e dar uma verificada nisso. Mas o mais importante é o seguinte, no Brasil não há pena de morte, mas há uma exceção, que é no caso de guerra declarada, ou seja, é um estado de exceção, e naquela situação pode haver pena de morte para inimigos, pode haver pena de morte para desertores, aí vai depender de um regulamento que, se existe, provavelmente vai ser reformulado, enfim, faz muito tempo que o Brasil não entra em guerra, né? Então, isso tudo são dispositivos, não são letra morta, mas são possibilidades muito remotas de acontecer, mas podem acontecer. Então, a vedação à pena de morte no Brasil não é absoluta, tá? Existe essa ressalva do caso de guerra declarada. Isso cai bastante em prova, tá? Em direito constitucional. Letra B do inciso 47, pena de caráter perpétuo, ou seja, no Brasil não há prisão perpétua, certo? Concorde você ou não, o fato é que não há. A Constituição assim o determina e é fim de papo. Não tem nem o que discutir. Trabalhos forçados, ou seja, e muita gente confunde trabalho forçado com aquele trabalho que o preso, o cara está na instituição penitenciária e ele trabalha para ter abatidos dias de pena. Então, para cada, 3 dias de trabalho, ele tem um dia de pena diminuído. Isso não é trabalho forçado, porque ele não é obrigado a pegar esse trabalho. Acontece que se ele não fizer esse trabalho lá dentro do presídio, seja ele qual for, marcenaria, serralheria e outras, quaisquer outras coisas, artesanato, fabricar roupas, ou montar roupas, né? Fazer, não é tecelaria, mas aquilo, como é que chama? O cara que trabalha confecção, né? Tem algumas coisas assim, alguns presídios mais organizados disponibilizam esses presídios, trabalhar na biblioteca e outras coisas. O preso não é obrigado, ele não é forçado a fazer esse trabalho, mas se ele não fizer, ele também perde a oportunidade de reduzir a pena dele, né? E aí tem uma regra dentro da execução penal, que não nos cabe aqui falar sobre ela, que regulamenta isso. Na D, pena de banimento, ou seja, ninguém pode ser banido do país. Existe a extradição, mas a extradição é diferente, é um pedido de um país, eu já falei sobre isso em determinado momento. Por exemplo, o cara cometeu crimes hediondos no país dele, como foi o caso do Cesare Batista, né? Assassinou várias pessoas na década de 60 ou 70 e fugiu para o Brasil. E ficou vivendo aqui no anonimato, escondido por muitos anos, até que descobriram esse cara. As autoridades italianas, investigando, descobriram, pediram a extradição dele. Na ocasião, o Lula negou a extradição. Na minha opinião, deveria ter concedido, porque o cara tinha cometido crimes hediondos e tinha que prestar contas à justiça do seu país. Mas, por razões políticas, esse cara não teve a sua extradição concedida. E, por último, penas cruéis, certo? Aí, cruéis, você entenda qualquer coisa, como tortura física, psicológica, enfim,
ameaça e qualquer coisa que possa ser caracterizada como cruel. Estamos quase acabando aqui. No inciso 48, a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Ou seja, um cara de 16 anos, que é menor de idade, ele vai cumprir numa instituição, uma espécie de reformatório, não se usa mais essa palavra, mas uma instituição de menores, né? Lá organizada no Rio de Janeiro pelo Degase, por exemplo. Se a mulher vai para o presídio feminino, obviamente, e se é homem, vai para o presídio masculino. De acordo com o delito também. O que acontece é que, às vezes, o cara praticou um assalto à mão armada. Beleza, é um crime sério. Mas não é um crime, está longe de ser tão grave quanto um crime de triplo homicídio, entendeu? Ou um outro crime pior qualquer, um tráfico de grande quantidade de drogas, de quilos e quilos de cocaína. Então, esse cara, quando ele chegar lá no presídio, ele vai, talvez não ficar em estabelecimentos distintos, mas vai ficar em pavilhões distintos. Então, no presídio, na execução penal, eles separam lá o cara mais perigosos dos média periculosidade dos menos perigosos. Eles ficam mais ou menos divididos. Hoje tem essa divisão de facção também. Às vezes o cara nem é tão perigoso, mas ele pertence ao Comando Vermelho. Então, jamais ele vai ficar numa ala que seja a ala do terceiro comando, majoritariamente, né? Porque ele pode ser morto. Para preservar a vida do sujeito, ainda que ele tenha cometido crime, não é justo que ele seja morto aí, seja colocado, né, como Daniel na cova dos leões, né? Ser atirado aos tubarões. No inciso 49, o penúltimo que a gente vai ver hoje, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Bom, isso é um desdobramento de tudo que a gente falou nos incisos anteriores, né? E no inciso 50, que é onde nós vamos parar por hoje, as presidiárias, acraseado, tá? A elas, serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. É aquele caso comum, a mulher é presa e está no começo da gravidez. O filho nasce dentro da cadeia, não é porque ela está grávida que ela não vai ser presa. E aí, conforme ela vai ter um acompanhamento, né? Existem médicos dentro do presídio, né? Vai ter acompanhamento pré-natal e depois o parto e um acompanhamento pós-natal e condições de ficar com os filhos, pelo menos durante o período de amamentação, vamos dizer, aí 6 a 8 meses. Depois disso, a criança não vai ficar presa junto com a mãe e provavelmente vai ter que ir para curatela de alguém, dos avós, enfim. Eu não sei como é que funciona isso. E é isso, chegamos ao inciso 50, faltam 29 incisos, que dá para a gente fazer no máximo em 2 transmissões, né? Ao longo aí da semana, e aí dá seguimento ao direito constitucional. Lembrando que o artigo 5º é muito importante, vale a pena você ler, uma semana depois reler, e me assistir ou assistir aulas dos seus professores, ler as aulas, com todos os comentários, que são muito mais ricos e completos do que os meus, e é isso aí. A gente vai ficando por aqui, bola para frente, certo? Eu vou encerrando essa transmissão, e é provável que eu faça alguma hoje, retomando a organização do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, tratando da Lei 8625, que eu tenho que correr com ela também, para entrar na Lei Complementar 106. É isso aí. Um abraço a todos, tá? Bom dia.